meus amigos, sejam bem-vindos a mais um dos nossos encontros aí, nessa nossa tocada tributária. E nesse nosso encontro de hoje, nós vamos cuidar do último capítulo do Código Tributário. O Código Tributário, ele veio desenvolvendo os seus temáticos. Adianto que não é o último problema dos nossos estudos, mas o Código Tributário veio desenvolvendo seus estudos, veio apresentando ali como funciona a relação tributária. Na verdade, a grande preocupação, como todos devem ter percebido, é aquela pegada entre o lado obrigacional e a obrigação, na verdade, ali sendo transformada num crédito, mas para encerrar seu elemento de organização, e essa é a preocupação do Código, ele traz uma denominada estrutura da administração tributária. Porque, vejam, se nós pensarmos, a vida tributária, claro, tem um momento legislativo, não há dúvida disso, todos nós conhecemos. Na verdade, tem um momento inicial, que é um momento constitucional, onde o constituinte pensa ali quais são as nossas manifestações tributárias. Tem um momento legislativo na sequência, e depois eu espero a ocorrência do fato gerador ali na cabeça do particular, mas existirá também, consequentemente, um momento administrativo, em que, se bem pensarmos a relação tributária, ela vai, por exemplo, envolver mecanismos de fiscalização. Eu tenho que admitir que essa vida tributária, por ser uma vida desequilibrada, por ser uma vida no qual o poder público confia que cada um de nós tenha a sua prática dos correspondentes deveres de pagar os tributos, tudo isso tem que ser conferido, acompanhado, verificado, muito percebido ali na perspectiva de tirar informações e, consequentemente, a nossa estrutura tributária tem essa qualidade também. Tem a qualidade de pensar necessariamente em que, olha, peraí, deixa eu ponderar como funciona a prática dos atos administrativos relacionados a isso que nós entendemos ser o interesse da administração tributária. Então, embaixo dessa expressão administração tributária, ela vai estar empregando efetivamente uma locução que envolve ali a prática dos atos administrativos, só que atos administrativos com esse olhar tributário, que eu diria, claro, muito centradamente pensando a questão da fiscalização, mas até usando de parâmetros que nós já conhecemos, nós podemos reconhecer que existirá também uma realidade a apontar elementos relativos à cobrança, à arrecadação dos tributos. É só pensarmos que nós já conversamos aqui. Se nós reconhecermos, existia ali uma ótica que falava, por exemplo, sobre atividade de lançamento. Atividade de lançamento, disse o artigo 142 para todos nós, uma atividade administrativa, um procedimento administrativo. Consequentemente, você está envolvendo a prática de atos administrativos e ali já se percebia um agir dos agentes públicos nesse olhar da prática das medidas tributárias. Então, no finalzinho do código, ele pensa o seguinte, olha, já que eu construí toda a relação tributária, já que eu sei que esse vínculo obrigacional existe, eu tenho conhecimento de quais são os tipos de vínculos possíveis, já que eu sei que isso envolve, por outro lado, uma prática de atividades administrativas, vamos organizar minimamente o que seria denominada essa perspectiva da administração tributária, que são, na verdade, as normas que vão minimamente cuidar acerca desse agir dos agentes administrativos, dos agentes públicos, que têm um interesse, claro, em duas grandes medidas, tanto a parte da fiscalização quanto a parte da arrecadação. É claro que nesse contexto, o Código Tributário, ele obviamente vai falar o menos possível, ele só vai criar alguns padrões, mas ele não vai entrar no detalhe, afinal de contas, se nós bem pensarmos, essa prática aí é o momento em que mais as autonomias de cada um dos nossos entes políticos vão ser sentidas. Como cada ente político organiza a sua parte de arrecadação, como cada ente político organiza a sua parte de cobranças, como cada ente político organiza a sua parte de fiscalização dos seus tributos, isso obviamente vai ter variâncias de estado para estado, de município para município e mesmo em relação ao governo federal. Então, o texto do Código falou assim, olha, eu vou apresentar esses temas, eu vou reconhecer que esses temas são temas presentes, mas, por outro lado, eu vou saber também que desses temas eu vou falar só uma basezinha mínima para que depois cada ente político realmente avance no seu tratamento. Então, assim que nós vamos entender esse momento da administração tributária. O Código apresenta essa temática a partir do artigo 194 e vai praticamente até seus finalmente, antes, é claro, de apresentar aquelas famosas disposições finais que já não nos interessam mais, por muitas das vezes já serem questões exauridas com o tempo. Agora, se eu estou destacando que esse pedaço do Código Tributário existe, que trata dessa prática ali dos agentes administrativos, que reconhece essa prática da administração propriamente
propriamente dita. Por outro lado, nós não podemos esquecer, nós não podemos nos furtar de reconhecer que existe também um momento em que a nossa Constituição olhou para tudo isso e falou o seguinte, peraí, realmente o Código Tributário tinha toda a razão lá atrás de tratar desse tema, porque eu, Constituição, estou reconhecendo a importância nisso. Observem comigo que a Constituição, depois que ela apresentou, portanto, a estrutura, ela vai ter naquele nosso festejado artigo 37, aquele festejado artigo 37, que tanto nós estudamos na vida concursar para cuidar ali das medidas relacionadas à estrutura da administração. E aí, o que eu queria destacar desse 37 é que ele tem ali um inciso perdido, pelo menos parece perdido para muitos, em que ele fala dessa administração. Só que vejam, ele aí talvez não use a expressão do Código, que o Código usava essa expressão administração tributária. Ele usa a administração fazendária, mas dá o mesmo sentido. Ele está reconhecendo, sim, o texto constitucional, já, vejam lá, o texto constitucional está reconhecendo que a prática dos agentes administrativos pode ter também uma atividade relacionada a esses interesses tributários, e nesse momento do nosso inciso 18, diz o texto constitucional que essa parte da administração tributária, da administração fazendária e os seus respectivos agentes assim designados terão precedência sobre os demais setores administrativos. Veja que ele, inclusive, é bem genérico. Se a gente olhar de maneira bem clara, ele está chegando aqui para todos nós falando o seguinte, olha, essa estrutura da administração fazendária, ela, no final das contas, ela vai realmente saber não só da sua existência, nós reconhecemos não apenas a sua existência, mas, diz mais o texto constitucional, na hora que eu tiver que ponderar as práticas dos atos administrativos em concreto, onde tem lá um agente fiscal de tributos e um outro agente administrativo qualquer, a preferência, a precedência é dos agentes fiscais fazendários, dos agentes fiscais tributários. Então, vejam, a Constituição, de maneira muito clara, está reconhecendo que essa prática dos atos relacionados à administração está muito ligado, efetivamente, a um olhar em que, efetivamente, nós teremos a certeza, não só da existência desses atos, mas, acima de tudo, a importância dessa atividade. Porque essa atividade é fundamental para o Estado. Essa atividade é que sustenta o Estado. São as formas mais essenciais da coleta dos recursos que permitem, inclusive, as outras atividades administrativas. Daí porque não apenas nós vamos encontrar as referências lá do Código Tributário acerca dessa administração fazendária, mas também a citada precedência constitucional. E, como se tudo isso não fosse suficiente, esse dispositivo já estava na redação original da Constituição de 88. Como se tudo isso não fosse suficiente, depois, por uma emenda constitucional, que tudo bem, tinha um olhar tributário, mas pega esse artigo 37 e coloca uma outra novidade. Diz lá nesse artigo 37 a inclusão do inciso 22. Vejam lá, o último das nossas previsões em relação à estrutura da administração tributária. E essa perspectiva do artigo 37, no seu inciso 22, agora incluído desde 2003, é uma previsãozinha que aparece aí no final do ano de 2003 e que vem ganhando cada vez mais importância na sua leitura, ela vai trazer várias informações adicionais e importantes relacionadas a tudo isso. Porque vejam aqui comigo, quando a gente identifica esse dispositivo, eu consigo tirar várias informações. Eu já fui dando uma colorida aqui. Primeira coisa é que ele não só reforça aquela precedência, mas diz que essa atividade da prática dos atos administrativos relacionados ao interesse tributário é uma atividade essencial ao funcionamento do Estado. Ou seja, de maneira muito clara, ele está dizendo para todos nós o seguinte, olha, o Estado depende disso para viver. E, consequentemente, esse Estado que depende disso para viver, claro que vai ter a sua importância, claro que vai ter a sua relevância, claro que vai ter a sua repercussão de maneira muito evidenciada. Então, quando imaginarmos como tal, vamos perceber que essa prática das nossas atividades tributárias, essa prática ali dessa atividade, ela não só tem a precedência sobre os demais setores, mas foi reconhecida constitucionalmente como um núcleo indispensável da atividade estatal. Claro que aqui não contem para ninguém, se disserem por aí que eu falei, eu vou negar. Mas isso aqui foi, uma pressão, um grande lobby dos setores de fiscalização para colocar na Constituição a sua importância. E até porque, depois, se a gente bem observar, ele diz que são atividades essenciais ao Estado, mas que devem ser exercidas por agentes de carreiras específicas. Então, o texto constitucional está dizendo para todos nós o seguinte, olha,
É claro que existe essa atividade administrativa fazendo parte da atividade do Estado. Só que essa atividade administrativa que faz parte da atividade do Estado não pode ser praticada por qualquer servidor, não pode ser praticada por qualquer agente público. Para a prática desses atos que são de interesse do olhar tributário, que são da essência do funcionamento tributário, tem que ser agente de uma carreira própria. Vai ter que ter feito concurso para isso. Não é o guarda de trânsito que tem que conferir a fiscalização do IPVA, não é o agente ali de balcão que tem que ficar conferindo se alguém pagou ou não pagou um tributo. Eu tenho que estar reconhecendo que a prática desses atos vai desenvolver ali uma carreira própria, as carreiras de fiscalização. Nós que vivemos no mundo do concurso sabemos bem, você quer fazer concurso para quê? Quer fazer concurso para analista administrativo ou para fiscal de tributos? Tá bom, aí você já sabe o seguinte, olha, o cara que é fiscal de tributos, esse terá algumas funções muito destacadas. Agora, o analista administrativo, de qualquer que seja a estrutura, esse sujeito não vai analisar tributo, ele não tem nada a ver com isso, e mais do que isso, é incompetente para a prática desses atos relacionados à questão tributária, porque a Constituição falou, não, eu quero carreira específica. E, para reconhecer toda a importância, vejam como foi um lobby forte, esse setor de administração tributária, essa prática ali dos atos relativos ao reconhecimento dessas atividades administrativas, terá especialmente recursos prioritários. Isso, inclusive, dá uma quebrada, a própria Constituição vai nos remeter ao artigo 167, lá quando fala da não vinculação da receita dos impostos, para afirmar uma quebra ao princípio da não vinculação da receita dos impostos, para dizer que eu posso pegar uma parcela da receita dos impostos e destinar para esses setores de arrecadação, para esses setores administrativos. É possível, é factível, na verdade, é constitucionalmente admitido que os setores de administração recebam recursos, parcela da arrecadação dos impostos, para sustentar aquela prática das atividades de administração. É claro que ninguém espera que isso seja em volumes grandes, mas a Constituição está autorizando, pela importância que o texto constitucional hoje reconhece a esse setor que pratica os atos administrativos relacionados ao interesse tributário, que isso daí tenha recursos prioritários. É como se imaginássemos o seguinte, olha, eu vou pegar uma parcela do rendimento tributário para reverter aqui, para que eu possa melhorar cada vez mais essa prática das atividades administrativas relacionadas à fiscalização e arrecadação tributária. Então, de certa forma, claro que isso foi pressão das carreiras próprias, mas no final das contas nós temos no texto constitucional sendo dito e afirmado que, olha, vivemos ali uma prática de interesses típicos do olhar tributário. Essa prática dos interesses típicos do olhar tributário envolve, na verdade, uma atividade indispensável, fundamental, essencial, nuclear à existência do Estado e, acima de tudo, para reforçar isso, eu vou reconhecer que não é qualquer agente que pode praticar e ainda vou dotá-lo de recursos próprios. Até aí eu estava muito preocupado com o lado administrativo mesmo das suas funções. Só que esse mesmo inciso 22, vai ter um pedaço final aqui embaixo, vejam, quase que de uma norma bem programática, olhando para a realidade da vida tributária, falando o seguinte, olha, você vai ter manifestação dessa prática tributária no campo dos estados, da União, dos municípios e também do Distrito Federal. Então, os 4 entes políticos terão atividades tributárias inevitavelmente. Agora, o que não se dá mais para aceitar, pensou o Constituinte já lá no início desse século, é reconhecer que cada um está agindo por si só, alheio à prática dos outros e agindo muito independentemente. Claro, não estou querendo tirar a autonomia de ninguém, porque todos eles continuarão dotados das suas respectivas autonomias, mas estou querendo reconhecer, sim, que seria muito mais interessante se eles agirem integradamente, eles agirem até trocando informações, compartilhando essas informações. Vejam que a Constituição claramente pede para que essas práticas desses agentes administrativos orientem-se por uma integração maior. Vamos reconhecer que quando um fiscal estadual identifica ali que tem um ICMS não pago, isso talvez repercuta no IPI e vice-versa. Você pode eventualmente ter uma repercussão do IPI em cima do ICMS. Se o fiscal de tributos da Receita Federal descobrir, opa, peraí, essa empresa
fabricou muito mais produto que vinha me dizendo, isso interessa ao Estado também saber. Quer dizer, vamos integrar, vamos conversar, vamos ter maiores integrações para que eu possa atingir os melhores objetivos, até para evitar duplos esforços. Pô, se você já faz um cadastro aqui, para que fazer um outro cadastro ali? Se você já tem um detalhamento dessa informação, para que repetir a informação para o outro ente? Não é mais fácil você ter um canal de comunicação, uma forma pela qual as informações são trocadas? Para que ficar dando repetição de atividade? Pensou a Constituição? Compartilhem cadastros, compartilhem informações fiscais. E, nesse ponto, até isso, claro, foi essa mesma emenda constitucional que trouxe esse inciso 22, que acabou trazendo as normas relacionadas à disciplina da micro e pequena empresa. Então, houve, de maneira muito clara, na parte da micro e pequena empresa, essa preocupação, porque a micro e pequena empresa ela não tem mais que se relacionar com todos os níveis da federação. Eu, que sou um microempresário, não vou me relacionar apenas com o meu município, com o Estado e com a União. Eu tenho um só relacionamento e depois o dinheiro é partilhado. E a informação que eu mando, claro, pela via federal, depois é repartida para estados e municípios, dependendo, claro, se eu for um prestador de serviço ou um comerciante que circula mercadoria. Então, o objetivo era criar um cenário, aqui nesse finalzinho, para e passo ao que vai acontecer com a micro e pequena empresa. Porque na micro e pequena empresa você vai acabar tendo medidas e práticas em que efetivamente surgirá essa figura do compartilhamento e essa atuação um pouquinho mais integrada. Um cadastro de microempresa vai valer para o país inteiro. E eu não preciso ficar depois me cadastrando como prestador de serviço num determinado município, ou em todos os municípios, ou aqui e acolá. A perspectiva passa exatamente por conta dessa qualidade, de procurar o reconhecimento de que algumas atividades podem ser uniformemente tratadas e, se eu tiver que fazer pela via federal, farei simplesmente porque é mais fácil depois a União distribuir para todos os estados e para todos os municípios. Agora vejam, se o nosso texto do Código Tributário falava sobre aquela administração tributária, pensava o que era administração tributária, de outro lado, todos nós podemos e devemos reconhecer que isso não é simplesmente jogado lá no Código Tributário, porque pensemos e verifiquemos, a Constituição reconheceu tudo isso, manteve a importância de tudo isso, e não apenas manteve a importância de tudo isso, mas também criou normas ali de mais clara orientação de como quer funcionar, seja pela precedência, seja pelo compartilhamento das informações, seja até pelo reconhecimento da importância que a atividade tem. Então, claro, no nosso olhar é o Código Tributário nesse momento, mas eu não poderia deixar de fazer essa advertência para registrar a todos essa importante colocação aqui em cima do artigo 37, e isso porque no inciso 37, o nosso famoso artigo 37, tem essas duas informações, tanto do inciso 18 quanto do inciso 22. Ele traz lá essa informação. Então, é disso que a gente está falando e, claro, quando o Código Tributário for entrar nesse detalhe, ele sabe, então, que o que a gente está cuidando aqui? Estamos cuidando, efetivamente, dessa dupla forma de atuação. Eu tanto vou me preocupar com as atividades de fiscalização, porque isso é da essência da prática tributária, fiscalizar, acompanhar os tributos, verificar que os tributos estão sendo cumpridos, todas as obrigações, inclusive as obrigações acessórias, são importantes, evidentemente, como também eu tenho que pensar as atividades relacionadas à arrecadação. Não mais imaginar que estamos falando de arrecadação pura e simplesmente para identificar ali a prática, por exemplo, das medidas de lançamento, com o procedimento administrativo daí decorrente, mas reconhecer efetivamente que nós estamos cuidando dessa dupla figura aqui. Então, o Código Tributário claramente já deu essa apresentação. Ele sabe disso. E falando em termos de apresentações, vejam que nós vamos encontrar no Código Tributário uma outra informação interessante para todos. Diz ele nas disposições finais que, olha, tem uma certa cautela, porque ao longo desse código nós estamos usando a expressão fazenda pública, e assim vai. Às vezes até aqui tentando procurar sinônimos para não ficar redundando muito, mas no próprio Código Tributário ele está dizendo que essa eventual expressão fazenda pública que ele empregue significará um olhar mais geral, que tanto pega essa prática das atividades administrativas relacionadas à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios.
numa informação que muitos vão dizer que é óbvio. Vão dizer que é óbvio. Mas, se eu estou cuidando aqui dessa prática dos atos concretos de administração, dos atos concretos de arrecadação e de fiscalização, em que eu enxergo o agir tributário, vamos nos advertir que, tanto quando falarmos de fiscalização quanto de arrecadação, a gente está sendo o mais genérico possível e, como diz o próprio Código, uma eventual expressão de fazenda pública ou regras aqui devem ser entendidas para todos. Isso é importante, porque se nós voltarmos a quando ele começa a tratar desses capítulos relacionados à administração tributária, quando ele vai falar sobre fiscalização, ele diz lá, ali, começando pelo artigo 194, olha, eu estou cuidando de fiscalização. Sim, essa é a minha razão nesse momento. Só que eu vou reconhecer que essas normas de fiscalização que estão aqui no Código Tributário jamais serão entendidas de uma maneira taxativa. Não podem ser entendidas de maneira taxativa. Até porque o Código Tributário não vou entrar no detalhe da fiscalização, vou falar o mínimo possível, como disse eu antes. E isso é importante para o 194, porque ele vai reconhecer que as leis de cada tributo, o detalhamento de cada tributo, esse vai conter efetivamente uma disciplina e um cuidado ali de maior reconhecimento de como deve funcionar a prática dos atos de fiscalização. Então ele diz, olha, o meu contato aqui vai ser o menor possível, eu vou deixar com que a fazenda pública de cada estrutura política da nossa administração nacional entre nesse detalhe e vamos, claro, reconhecer o que eu, Código Tributário, estou falando de mínimo possível. E quando ele fala de mínimo possível, ele já começa fazendo algumas advertências. Primeira advertência, que eu vou inclusive tirar desse próprio 194, é olhar quem se submete à fiscalização. Porque essa informação é importante. Nós não fiscalizamos apenas quem está pagando. Nós não fiscalizamos apenas quem é contribuinte. Porque ele mesmo abre o braço e fala assim, olha, eu vou fiscalizar todo mundo. Contribuinte ou não, sujeito passivo ou não, eu fiscalizo todo mundo. Vejam, eu inclusive mencionei isso quando cuidamos das obrigações, quando falamos das obrigações acessórias, isso é muito presente. Não tem que cumprir a obrigação acessória, não será fiscalizado apenas quem está dentro do campo regular dos tributos. Repito, um estrangeiro que chega em qualquer país, ele sofre fiscalização. O primeiro contato, inclusive, de um estrangeiro chegando no país é a fiscalização, tanto de imigração quanto tributária. A tributária está ali, então sou eu feliz e contente, estou aqui, depois vou tirar as férias, vou botar a bermuda na mala e o chinelo, vou lá para a praia paradisíaca no Caribe. Ótimo, aquele ilhota do Caribe vai me fiscalizar. Porque eu estou chegando ali na realidade dele, ele vai falar, peraí, você veio aqui fazer o quê? Você é comerciante, você é turista, o que você está trazendo, o que você não está trazendo, o que você vai sair daqui? Então existe fiscalização para todo mundo, seja pessoa física, pessoa jurídica, contribuinte ou não, inclusive aqueles que gozem de isenção e imunidade. Se a ilhota do Caribe faz, claro que o país, o Brasil também faz a mesma coisa. Qualquer pessoa, nacional ou estrangeira, física ou jurídica, cadastrada ou não cadastrada, isenta ou pagando tributo, imune ou dentro do campo da incidência tributária, qualquer pessoa pode ser fiscalizada. E nesse ponto é importante da gente destacar exatamente a figura dessas isenções, dessas imunidades, porque alguém que pode se entender como isento, ou mesmo alguém que é reconhecidamente imune, pode falar o seguinte, pô, mas eu não tenho tributo a pagar, seja porque eu sou imune ou porque eu sou isentado, eu não tenho tributo a pagar, eu não tenho consequência tributária. Sim, mas espera aí. O fato de você ser dispensado de tributo não significa dizer, por exemplo, que você foi dispensado de todos os tributos. Não significa dizer que você foi dispensado das obrigações acessórias. E não significa dizer que a sua isenção, a sua imunidade não pode ser uma isenção ou imunidade também condicionada. Se ela for condicionada, deixa eu verificar se você está cumprindo essas condições. Imagine, por exemplo, uma entidade imune, porque ela é filantrópica, portanto, sem fins lucrativos. Eu não vou acompanhar a vida daquele sujeito, não vou verificar se ele está ali adequadamente cumprindo isso ou não, não vou verificar se ele está ali adequadamente mantendo os recursos dentro das suas atividades ou se tem um desvio. Então, todo mundo é fiscalizado, inclusive os isentos e imunes. Então, esse é o cartão de visita do Código. Ele está dizendo, estou reconhecendo que existe atividade de fiscalização, essa atividade de fiscalização, nós não também precisamos imaginar ser ela muito detalhada no Código Tributário, mas, por outro lado, ele abre o braço, repito, para pegar todo mundo, pessoas jurídicas ou não, físicas ou não, estrangeiras ou nacionais, cadastradas ou não cadastradas, contribuintes ou não, inclusive, como destaca o parágrafo único do 194, os isentos e imunes. E
se esse já foi um grau de amplitude das nossas normas de fiscalização, a primeira e natural pergunta que nós temos que tentar responder é: o que é fiscalizar? Porque a gente fala, muitos aqui poderiam até inclusive dizer, não, professor, eu estou aqui porque eu quero ser fiscal de tributos. Maravilha! O que é fiscalizar? Fiscalizar é acompanhar para ver se o sujeito está cumprindo as suas obrigações. Tá bom, essa é a razão de ser final. Mas a prática da fiscalização envolve o quê? Na hora que você chega lá, eu sou fiscal, vim aqui fazer o quê? E nesse sentido, quando a gente pensa a prática dessa atividade de fiscalização, o grande prerrogativa que o fiscal tem é o poder de examinar. Examinar mesmo, para que ele possa ter a certeza se você está cumprindo ou não está cumprindo, para que ele possa tirar as informações da sua realidade concreta, ele vai examinar. E examinar livros, documentos, papéis, mercadorias, claro que livros e documentos obrigatórios. No final das contas, ele não vai virar para você e falar assim, olha, deixa eu ver o documento ali, a sua cadernetinha. Não significa que ele não possa ver, mas ele não pode exigir que você tenha ou que você mostre. Na verdade, a prática da atividade de fiscalização vai enxergar aquelas fixações de obrigações acessórias, dos livros comerciais, dos documentos que o sistema jurídico impôs que você tivesse, e isso eu vou analisar sempre, sem contar os seus bens, as suas mercadorias, etc. Então, nessa prática da atividade de fiscalização, nós temos essa realidade no qual a prática da atividade de fiscalização enxerga esse exame, essa verificação, essa capacidade do fiscal de verificar, a partir dos elementos concretos que você tenha, esse cumprimento. E essa atividade de fiscalização, esse poder de exame, na verdade, é tão importante que ele vai ter uma certa dose de supremacia. Porque pensem aqui nessa nossa ponderação. Se eu tenho ali a lei tributária, que consequentemente me dá esse poder de fiscalizar. E do outro lado, uma lei qualquer, uma lei empresarial, uma lei da contabilidade, diz, não, peraí, o documento X não é aferível pelo fiscal. Esta disposição, em qualquer norma que esteja, não tem nenhuma validade para a Fazenda Pública. A disposição que pretensamente retira da autoridade fiscal esse poder de examinar não tem nenhuma validade. É como nós falamos, ser uma supremacia desse interesse público, uma supremacia da lei tributária, da lei fiscal, em detrimento das outras normas. Quer dizer, norma nenhuma, lei nenhuma, pode tirar do fiscal esse poder de conferir a documentação. Mesmo que esteja numa lei, se eu estou lá, por exemplo, criando normas de contabilidade. Não, nas normas de contabilidade teremos os livros A, B, C, X, Y, Z e esse livro W não pode ser verificável pelo fiscal porque é um livro só da empresa. Isso não tem validade, isso não é oponível à Fazenda Pública. Haverá essa supremacia da lei tributária em detrimento das outras normas. Então, diz o artigo 195, vamos lá, abra seu 195 aí, para reconhecer essa importância da atividade, essa supremacia das normas que concedem o poder de exame ao fiscal e a impossibilidade de qualquer outra lei tirar isso. E, claro, se de um lado eu estou fixando o poder que a autoridade administrativa tem, esse poder de acompanhar, verificar e fazer esses exames todos, do outro lado eu vou dizer na contrapartida para você particular, conserve os documentos. Quer dizer, se for um documento obrigatório, pensemos aqui de maneira muito clara, se for um documento obrigatório, você, que é um particular, você não tem jeito, você tem que conservar e quando a administração lhe perguntar, você tem que ter isso disponível. Quer dizer, você não pode simplesmente falar assim, não, olha, eu já fiz isso aqui, já passou, vou jogar fora. Não, meu amigo, você vai conservar e, como diz o próprio 195 no seu parágrafo único, você vai conservar até que essas coisas prescrevam. Ou seja, para o particular, é um dever de conservação, uma obrigação, nova obrigação acessória. Você não pode se desfazer, você tem uma obrigação de conservação. E, consequentemente, você tem que estar com isso disponível. Não é que o fiscal vai chegar na porta da minha casa e falar assim, eu quero ver agora. Porque eu sou uma atividade empresarial, eu falo, meu amigo, isso está aqui, peraí, está lá na matriz, está na filial, está no contador, está aqui, está colar. Mas, dentro de uma razoabilidade, o agente fiscal tem o dever de exigir que esteja à disposição dele e exigir que o particular não se desfaça desses documentos. Pelo menos até que ocorra a prescrição do seu crédito. Na verdade, ele está dizendo o seguinte, olha, até que se consume o tempo, seja de prescrição ou de decadência, em que tira o direito da Fazenda Pública, você vai conservar esses documentos.
na vida prática, as pessoas vão dizer, então, que eu tenho que guardar meus documentos fiscais por 5 anos. Na verdade, como nós já conhecemos a prescrição, caiu no lendário nacional falar que eu tenho que guardar por 5 anos, porque 5 anos é o tempo da prescrição. 5 anos é o tempo da prescrição. Só que todos nós temos que reconhecer que ele não está falando 5 anos, ele está falando até que a coisa prescreva. Digo isso para lembrar a todos que prescrição pode ser interrompida, prescrição pode suspender, eu posso começar aqui e acolá. O tempo da prescrição depende de quando foi feito o lançamento do tributo. Então não é 5 anos, como cai no imaginário popular, que eu tenho que conservar por 5 anos até que surja ali uma perspectiva de ponderar sobre eventual ocorrência de um fatiador. Quer dizer, do fatiador 5 anos. Não, não é isso. É o tempo da prescrição. Se eu quiser pensar os 5 anos, combinem com as regras de prescrição, como nós já falamos. Quando eu começo, se ela foi ou não interrompida, porque na prática isso pode significar muito mais que 5 anos, propriamente dito. Na prática isso pode extrapolar para além de 5 anos, com certeza. Isso porque, repito, basta lembrar lá como é que a gente conta essa prescrição a partir da prática do lançamento, que também tem um prazo para ser feito. De toda maneira, a importância do artigo 195 está aí. Ele reconhece o grande poder que o agente fiscal tem, que é esse poder de examinar documentos, e desse poder de examinar documentos ele cria contrapartida para o particular. Conserve, mantenha, tenha disponível esses documentos. Esse dispositivo é tão importante que eu vou me permitir dividir com vocês. Olha aqui o caput do nosso 195. Agora, o que me importa destacar de maneira muito precisa é que nesse caput tem esse pedacinho aqui que eu não posso deixar de reforçar. Está aqui, timidamente marcado, mas marque você no seu código tributário. Para efeitos da legislação tributária, não tem aplicação qualquer dispositivo que tente limitar o nosso poder. Aqui não tem aplicação. É aquela ideia da supremacia do nosso interesse. É essa supremacia que permite, portanto, ao fiscal, de maneira muito clara, falar o seguinte: ô, seu contribuinte, olha, eu estou aqui, eu sou fiscal. Claro que esse fiscal tem que respeitar os direitos fundamentais, ele não pode invadir a minha casa, não pode fazer quebra de sigilos telefônicos, bancários, ele não tem essa prerrogativa. Mas, efetivamente, ele tem a capacidade de fazer o exame dos documentos obrigatórios. E já que estamos colocando alguns limites, porque, vejam, os limites constitucionais, não há dúvida, não há dúvida. O Código Tributário não fala disso, mas nós que somos estudiosos aqui de maneira bastante inteligente, nós vamos reconhecer que é óbvio que nós conhecemos também aquelas prerrogativas básicas que são dadas e consagradas lá no artigo 5º. Repito, a inviolabilidade do lar é claro que vai ser aqui aplicada. A inviolabilidade dessa questão da privacidade, claro que vai existir. A minha garantia de sigilo de dados, telefônico, bancário, óbvio que vai ser respeitado. E o agente fiscal não pode sair passando por cima de tudo isso, não pode sair caindo lá na perspectiva de falar assim, eu vou aqui passar por cima da Constituição. Não. O artigo 195 tem a sua importância, dá a supremacia desse interesse de fiscalizar, mas ele não é mais importante que as garantias constitucionais, cláusulas pétreas fundamentais da nossa organização jurídica, que obviamente são aplicáveis também contra o agente tributário. Eu até, assim, só, por favor, me entendam, dentro das vaidades que a gente até percebe que algumas dessas garantias que são garantias constitucionais, elas foram construídas a partir de eventos tributários muito claros. Vejam, não estou dizendo que é apenas para isso, repito, mas se eu parar e pensar a questão da inviolabilidade do lar, que foi construída, claro, hoje eu sei que tem uma aplicação muito maior, inclusive para a vida privada, mas que foi construída contra os agentes públicos que metiam o pé na porta da casa de cada um de nós e entravam. Se a gente for parar e pensar bem, o grande agente público que metia o pé na porta e entrava na casa de cada um de nós, que expropriava os nossos bens ali, era o agente tributário. Guardadas as devidas proporções e a ficção que eu sei que é, pense lá o estado Robin Hoodiano, todo mundo já viu um filme de Robin Hood na vida, uma história de Robin Hood, o que é aquilo ali? Era o grande xerife lá com seu poder de tributar real, metendo o pé na porta da casa de pessoas, falando assim, cadê o tributo? Eu vim aqui coletar. E vinha coletar, não tem dinheiro para pagar, então vou cavucar a sua casa inteira. E vou não só cavucar a sua casa inteira, relando em tudo, mas especialmente levando comigo os bens, porque se você não tem dinheiro, eu vou levar produtos da sua casa. Vejam, essa prática, ainda que eu saiba que no estado Robin Hoodiano era simplesmente uma ficção da literatura nacional, mundial, mas por outro lado, isso daí era uma realidade, os estados eram daquele jeito. E aquela perspectiva de
colocar um freio, falar, ó, peraí, meter o pé na porta e entrar na minha casa sem consentimento, não. Vamos criar alguma regra mais jurídica para isso. Isso foi construído também para coibir as práticas abusivas que existiam na prática fiscal. Então, essa disposição do artigo 195 tem lá a sua importância, claro, mas em momento algum pode ter a supremacia em cima dos nossos direitos fundamentais. E o próprio Supremo Tribunal Federal já tinha, lá nos idos históricos, mostrado que essa supremacia, que se de um lado eu estou querendo reforçar com vocês, ela não é realmente absoluta, porque essa supremacia, esse interesse da fiscalização, obviamente, não é uma capacidade do agente fiscal chegar e pegar todos os documentos que eu tenho. Porque ele é um fiscal de quê? Fiscal de ICMS? Então tá bom. Então para que você quer ver os meus controles de apuração do lucro? Não tem nada a ver com isso, você está vendo mercadorias. Ah, não, é o contrário, você é um agente da apuração do lucro, para que você quer ver o meu controle de estoque? O que tem uma coisa a ver com a outra? Quer dizer, você é um fiscal de contribuições previdenciárias, você está querendo ver o meu pagamento de IPTU para quê? Você está olhando as contribuições previdenciárias, isso não tem nada a ver com a situação do meu imóvel. E vice-versa. Quer dizer, quando a gente percebe essa atividade, veja como pontificou o Supremo lá atrás, fez súmula óbvia, que, claro, todo e qualquer documento está submetido à fiscalização. Isso não há dúvida disso. Agora, esse poder de fiscalizar também não é soberano, não é acima de tudo, porque, óbvio que você vai ter uma limitação do verificado aos pontos que estão sendo verificados, aos pontos que estão sendo investigados. É fiscal de tributos? Ótimo, amigo. Então você vai... De que tributo é? Para a gente começar a colocar as suas balizas também. Porque você não pense que, por ser um fiscal, que você pode tudo. Não só respeite as garantias constitucionais, mas também vamos atrelar. Verificando o quê? Para conferir com que tipo de tributo. Na verdade, vamos ter uma associação muito clara em relação a essas práticas. Isso é absolutamente indispensável, absolutamente fundamental para a nossa convivência. E disso, quando imaginarmos, já claro, surgem aí limitações a esse poder de agir, porque esse agir tributário não é um agir que pode ser levado a todo custo. Esse agir tributário é um agir que, no final das contas, vai ter uma realidade, identificar sim, que, claro, isso tem que ter submetido a limite. Evidentemente que isso tem que ter submetido a limite. Evidentemente isso tem que ter uma qualidade, perceber que, no final das contas, a coisa não é tão absoluta assim. E já nesse sentido, o Código Tributário volta a pensar que essa atividade tem que ter alguns freios também, e isso vai ser muito claramente evidenciado na hora que ele for praticar os atos relacionados a isso. Porque vejam, se o 195 me deu um grande poder de fiscalizar, por outro lado, o artigo 196 vai dizer o seguinte: você está fiscalizando? Ótimo, que bom. Registra isso, vamos documentar. Vamos fazer um documento próprio, um ato administrativo formal, escrito, registrado, com as formalidades que a administração pública convive, para que a gente saiba que tipo de procedimento de fiscalização é esse. Qual é o tributo que você está fiscalizando, qual é o período desse tributo que você está fiscalizando, quanto tempo você vai fiscalizando, ainda que você depois possa prorrogar. Você começou a fiscalização hoje, fica aqui até quando? É o quê? Uma semana, 2 semanas, um mês? Qual é a expectativa que eu tenho? Porque também, ser fiscalizado não é uma situação muito agradável. Fico imaginando o consumidor que chega num estabelecimento e tem lá um fiscal de tributos olhando prateleira. Eu, particularmente, eu ficaria constrangido. Eu não sei se eu teria toda a liberdade. Pô, o que esse cara está fazendo aqui? Essa empresa é decente, não é decente? Por que está sendo fiscalizado? Por incrível que pareça, ser fiscalizado não é uma coisa que todo mundo convive numa boa. Por mais que eu não tenha nada a esconder, você está sendo exposto, você está sendo ali submetido a um poder maior. Então, exige o artigo 196 que quando o agente fiscal comece as suas atividades, que ele lavre os termos de diligência. É a formalização que está fixada ali no artigo 196. É uma exigência que esse termo de diligência produza, apareça, para que a gente possa, inclusive, controlar. E quando eu falo controlar, não é só controlar a prática do fiscal, controlar o próprio interesse da fiscalização. Estou indo lá naquele estabelecimento comercial. Bom, mas você está indo lá olhar esse período de novo? Isso já foi olhado. Não, esse período já foi olhado, então não precisa você olhar de novo. Não, eu estou fiscalizando ICMS, tá bom, de que ano? Não, de 2012. Não, 2012 não, a gente já fiscalizou isso. Fiscaliza 2013, 2014. Porque eu tenho um documento
que foi lançado, lavrado ali para mostrar, olha, está aqui, sofremos a fiscalização desse período. É claro que a administração sempre pode rever, mas não é ordinário ela ficar refazendo coisas. No final das contas, em nome de um princípio de eficiência, ela pode pensar isso mais um pouquinho para frente, ela pode pensar isso um pouquinho melhor. Então, quando pensarmos e reconhecermos a prática dos atos relacionados a essa ideia da fiscalização, é evidente que essa coisa vai ter um sentimento que não é tão simples assim. Não pense que a fiscalização é o fiscal que chega, bota a carteira em cima da mesa, em cima do balcão, sou fiscal, estou aqui fiscalizando. A coisa não é assim, não pode ser assim. A gente tem uma exigência muito clara e evidenciada de que a fiscalização seja devidamente documentada, seja devidamente apurada, que tenha essa qualidade muito própria. E aí surge essa perspectiva que no artigo 196 é reconhecido como sendo os termos de diligência, essa forma muito própria, muito específica de documentar a prática fiscal. Então, essa já é uma imposição que também acaba limitando um pouquinho esse agir da administração tributária. E a outra exigência é que quando essa fiscalização não seja em loco, você está solicitando à distância, maravilha. Você pode solicitar essas informações a terceiro. Você não precisa ir lá dentro buscar. Manda um ofício para ele. Agora, veja, requisição de informação também documentada, escrita. Hoje até nós caminhamos para que isso seja cada vez mais eletrônico. Mas ainda assim você tem um ato formal, você tem lá as preocupações do aviso de recebimento, da certificação da entrega. Quer dizer, eu me preocupo com essa ideia da requisição de informações e essa requisição de informações surge ali de maneira muito clara em relação à prática dos interesses em que alguém está verificando, peraí, você está solicitando informações a quem? É o contribuinte? Não é o contribuinte, é terceiro ou não é terceiro? Mas sempre documentado. Não é um fiscal que chega assim, liga para mim e fala assim, ô contribuinte, você pode mandar as informações aqui para mim? Peraí, meu amigo, não, documenta isso pelo menos. Então, diz o artigo 197 que quando for fazer essa requisição de informações, que eu faça por escrito. Claro, o código lá atrás, quando ele pensava por escrito, ele pensava o escrito no sentido tradicional. Hoje, tudo isso é muito mais modernizado, essa requisição por escrito pode ser inclusive eletrônica, tem encaminhado para isso. Na verdade, muitos dos registros são cada vez mais eletrônicos. Então, isso não afasta a propriedade do código, muito pelo contrário, o código se mostra presente, porque aquilo que ele tinha pensado lá atrás, pensando atos muito ainda até no carbono, claro, vai ser facilitado pela vida da tecnologia. Então, todo mundo vai ter o reconhecimento dessas formalidades que são exigidas do agente fiscal na prática dessa atividade de coleta de informações. E falando sobre essa requisição à distância, que eu falei, manda um ofício, uma cartinha, mas sempre documentada, escrita no sigilo tradicional ou já no sigilo eletrônico, observe a importância do artigo 197. Lembrando que nós vamos fazer provas objetivas. Nesse artigo 197, ele está dizendo para todos nós o seguinte, olha, é importante você ter a cautela em relação a tudo isso, e desta cautela, tenha certeza o seguinte, que quando você for receber essas solicitações de informações, você, na verdade, tem que identificar quem está sendo solicitado essas informações, se é o próprio contribuinte ou um terceiro. Posso solicitar informações de terceiro? Pode, o artigo 197 admite. Mas vejam que esse preâmbulo 197 vai listar pessoas e lá no parágrafo ele vai dizer o seguinte, quando você for solicitar a terceiros, respeite aquelas pessoas que têm um sigilo, especialmente a perspectiva do sigilo profissional. Em razão de atividade profissional, ofício e etc., tem que ter o respeito ao sigilo. Então, você está solicitando informações aqui, o advogado do cliente dele, não vai rolar, ele não vai dar essa informação, ele tem um sigilo profissional necessário. Você está solicitando que informações ao psiquiatra para saber se alguém chegou lá e confessou que não pagou tributo? Não pode, esse cara tem um sigilo profissional também evidenciado. E nesse ponto, o Código Tributário nem vai dizer quais são essas atividades. Não vai dizer, mas ele reconhece no parágrafo único que exista essa alternativa de cenários cercados de sigilo e, consequentemente, vamos respeitar os sigilos quando eles apareçam. É o que se admite nesse 197. Então, 2 detalhes, na verdade 3 detalhes eu queria extrair desse 197, que a requisição de informações não é só contra o fiscalizado, pode ser contra terceiros. Na hora de ser contra terceiros, tem que respeitar limite. E quem são esses terceiros? Porque aí
pense na nossa prova objetiva, especialmente para quem for conviver com prova múltipla escolha. E olha o que ele está fazendo aqui. Ele lista pessoas que têm que prestar informações. Essa listagem, inclusive, não se pretende fazer de maneira muito exaustiva, fechada, taxativa. É só ver o inciso 7º, quando ele fala quaisquer outras entidades ou pessoas que a lei tem alguma ali razão de administrar interesses de terceiros. Então, é possível que a gente identifique que esse seja bem aberto. Mas se eu, inclusive, esquecesse do inciso 7, veja que ele está pensando em várias figuras que, claro, administram interesses alheios ou, quem sabe, até tem um dever de ofício. Muito parecido, inclusive, quando falamos do capítulo da responsabilidade, porque, olha aqui, esse pessoal aqui do inciso 1º, eles têm uma razão, está prestando informações pela perspectiva do seu dever de ofício. São os serventuários. Os notários, os tabeliães, os escrivães. Já os demais são basicamente pessoas, esse grupo aqui, na verdade até o inciso 7º aqui, ou pegando eventualmente esse inciso 7º, são pessoas que têm uma participação de administrar recursos e bens alheios. Então, ele vem por essa qualidade, essas outras pessoas aqui, vêm por essa qualidade de administrar recursos alheios. E, nesse ponto, só tenham cuidado para ter algumas cautelas naturais. Primeiro, não esqueçam que isso aqui virou lista, virou uma pergunta na prova múltipla escolha. Eu transformo isso aqui numa ABCDE rapidamente e vou fazer uma pergunta bem direta, bem simples, sem muito questionamento. Segunda coisa que nós temos que perceber é que dessa estrutura toda aqui, carinho quando for falar de instituição financeira, porque o Código Tributário não explicita, mas nós sabemos que existe um sigilo bancário. E esse sigilo bancário não pode ser desprezado, porque ele está lá claramente mencionando, nesse momento final, a existência ali de instituições que têm que também ser protegidas nesse interesse aí, dessa prática dos atos relacionados à gestão dos recursos financeiros. Então, teremos sim uma referência a instituições financeiras aqui, mas isso não esquece o sigilo bancário. Não esquece o sigilo bancário. É porque ele não está no Código Tributário, ele vai ser amparado implicitamente pela Constituição, ele vai ser tratado na lei que cuida do regime. Então, nós não fiscalizaremos quebrando o sigilo bancário. Isso não significa dizer que eu não posso solicitar informações a banco. Eu não vou entrar no detalhe, mas sou administrador de cartão de crédito. Você podia me dar a informação, em média, mais ou menos, quanto é que o Irapuã gasta por mês ou por semestre? Ou até vamos fazer melhor, se o Irapuã passar de R$20 mil por semestre, você me informa? Porque ele me diz aqui que é isento de imposto de renda, diz que ganha salário mínimo. Como é que ele está gastando mais do que R$20 mil no semestre de cartão de crédito? Olha que eu estou pensando no semestre aqui, que é o padrão que se tem de informação hoje em dia. Então, você tem uma consequência de, claro, poder solicitar informações, sim, instituições financeiras, sem que avance no detalhe. Eu não vou perguntar para o administrador de cartão de crédito em que o Irapuã gasta e quanto ele gasta em cada atividade. Não, não é isso. Mas eu vou reconhecer, olha, você pode me informar genericamente algum dado relacionado a esse sujeito que está sendo fiscalizado? Então, primeiro detalhe é lembrar do sigilo bancário. Segundo detalhe é prestar atenção com a nomenclatura empregada, né? Quer dizer, empresas de administração de bens, legal, corretores, leiloeiros, despachantes, são intermediários naturais ali na nossa vida. Cuidado quando ele fala síndico aqui, tá? Síndico não, síndico de condomínio. E aí, galera, gostou da super aula do professor Irapuã Beltrão? Então, olha só. Então, se você quer continuar assistindo essa videoaula e as outras aulas do curso, do módulo do professor Irapuã, Direito Tributário, que nesse momento nós temos 28 horas, eu convido você a conhecer nosso site e se matricular no nosso curso. O professor Irapuã é um grande professor, um grande profissional, ele já ministra essa disciplina há algum tempo. Eu garanto para vocês que é um professor aí renomado, e esse módulo de Direito Tributário irá te preparar para qualquer concurso, para de qualquer banca, você pode ter certeza. É um curso, não é um curso superficial, é um curso de altíssimo nível do grande professor Irapuã Beltrão. O valor do investimento, acreditem, apenas R$60. R$60, 60 dias de acesso, R$1 por dia, você pode ter certeza que é o melhor custo-benefício do mercado. Tá certo, meus amigos? Então venha estudar conosco, que eu tenho certeza que não irá se arrepender. Um forte abraço e fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.